No Clássico Paulista, bastou ao Corinthians jogar um pouquinho mais para superar o Santos. Isso é suficiente para vencer o Santos. E no Clássico Carioca, os desfalques pesaram. Mas mesmo assim, tanto o Flamengo quanto o Botafogo criaram oportunidades para abrir o placar, para vencer o jogo, e falaremos desses dois jogos aqui no vídeo. Antes, eu quero o like aí de todo mundo, aproveita para se inscrever aqui e em todos os canais da TNT Esportes, assim você não perde os nossos vídeos e nossas lives, todos os conteúdos que rolam por aqui todos os dias, ok? Vou falar primeiro do Clássico Paulista, um clássico de poucas finalizações, foram 11 do Corinthians contra 6 finalizações do Santos. Um clássico onde o Santos foi bem no primeiro tempo e teve duas oportunidades claras de abrir o placar em dois cruzamentos do Roleiser, uma com o Zé Ivaldo de cabeça, inacreditavelmente desperdiçada a cabeçada, e outra oportunidade num cruzamento também do Roleiser, uma finalização do Barreal que passou à direita. Quando viveu o seu melhor momento e teve as melhores oportunidades, o Santos não teve qualidade, competência para abrir o placar e acabou castigado quando voltou mal para o segundo tempo. Esse é um ponto, né? O Santos é um time com muitas limitações, um trabalho inicial do Kleber Xavier, ainda tentando encontrar uma maneira de jogar, ainda tentando encaixar uma equipe que ainda vai ter a volta do Neymar e provavelmente reforços durante a janela que vai se abrir na pausa para o Mundial de Clubes. É uma equipe que, quando tem a oportunidade e não abre o placar, é duramente penalizada, porque ao sofrer um gol do adversário, ela sucumbe completamente. E o jogo do Santos, ele acaba. O Santos já tinha voltado mal para o segundo tempo, quando toma o gol aos 21 minutos do Yuri Alberto, acabou. O Santos tem também uma dificuldade crônica de desempenhar um bom papel, um bom rendimento físico nos dois tempos. O Santos é um time que toma a maior parte dos seus gols nos segundos tempos dos jogos, quando cai a sua produção física. Isso também foi um problema durante toda a campanha da Série B no ano passado, mesmo com alguns intervalos de 10 jogos que o Santos tinha de um jogo para o outro. Mesmo assim, o Santos era um time que definhava fisicamente nos segundos tempos. Além disso, individualmente, alguns jogadores hoje não vêm se destacando, né? Individualmente, hoje o Tiquinho vem entregando muito menos do que poderia entregar, não tem mobilidade. O que falta ao Tiquinho é algo básico, mobilidade para acompanhar a dinâmica, a velocidade que um jogo de alto nível de Série A pede. O Tiquinho não consegue. O Soteldo ontem ciscou, escorregou. Ciscou, errou passe. Ciscou, perdeu a oportunidade de finalização. E ainda saiu machucado no segundo tempo quando fez uma jogada de linha de fundo e tentou o cruzamento. No momento é tecnicamente o jogador mais interessante que o Santos tem. Tá bom, mas não entrega. Não entrega. Se depender do Soteldo. Quantos pontos o Soteldo já deu ao Santos no Campeonato Brasileiro? Então não entrega, né? O Roleiser hoje é o principal jogador do Santos, tecnicamente. Hoje é o jogador que mais está entregando, é o jogador que está mais conseguindo desempenhar alguma coisa dentro do time. Brazão vem fazendo a parte dele lá atrás, o Escobar foi bizarramente expulso pelo Klaus. Então o Santos é isso aí. E o Corinthians, no primeiro tempo, muito travado, né, com jogadores muito distantes, o Coronado muito longe do Yuri, quando em tese ele faria esse papel de se conectar com o centroavante do Corinthians, com o atacante do Corinthians, e não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. O Carrilho muito isolado, o Martínez muito preso, o Félix Torres entrou ali numa preocupação de segurar o Soteldo, e aí no segundo tempo, no intervalo, o Dorival falou: Félix, o bicho não é tão feio quanto parece, avança um pouquinho, e muitas vezes ele aparecia como um lateral ofensivo, ajudando a construir jogadas pelo lado direito do segundo tempo. Aí o Corinthians melhora, com os encaixes que o Dorival consegue fazer no intervalo. Eu até imaginei que na volta para o segundo tempo, o Dorival fosse colocar o Romero, fosse colocar mais atacantes no time, mas ele não fez isso. O Romero só entrou com 33 do segundo tempo. Ele mudou o time em termos de configuração, né, com as mesmas peças, né? Então ele conseguiu aproximar mais o Coronado, o Martínez flutuando mais pelos lados do campo, o Carrilho mais participativo, o Yuri Alberto conseguindo entrar mais no jogo, e aí sai o gol numa jogada trabalhada. O Corinthians não conseguia fazer isso no primeiro tempo. E aí ele trabalhou a jogada com o Coronado, com o Martínez, o cruzamento para o Yuri Alberto para fazer 1-0. E a partir daí, o Corinthians, que já tinha voltado melhor para o segundo tempo, ele acabou, ele matou o jogo. O Santos já não conseguia criar mais nada. Era um Corinthians bem diferente,
daquele Corinthians do primeiro tempo que só foi assustar o Brasão numa falta que o Coronado cobrou aos 39. Então o Corinthians no segundo tempo, marcando mais à frente, menos travado, mais solto em campo, naturalmente conseguiu a vitória e poderia ter feito o segundo gol com o próprio Yuri, numa bela finalização, uma cavadinha na saída do Brasão, não fosse uma falta no início da jogada. A gente precisa levar em consideração que o trabalho do Dorival é um trabalho que se encontra num estágio inicial. Ontem foi apenas o 6º jogo do Dorival. Em 6 jogos ele tem 4 vitórias, é um bom aproveitamento. Verdade que algumas atuações complicadas do caminho, a atuação em Montevidéu com o time todo mexido foi pavorosa, né? Teve a derrota em Mirassol, enfim, alguns jogos em que o time não se saiu tão bem. E o primeiro tempo de ontem não foi bom, mas é um trabalho num estágio inicial. Nesse momento, sem os 2 jogadores mais talentosos do time, sem o Garro por um período prolongado e agora sem o Memphis que se machucou na semana passada, então são dificuldades que o Corinthians vai enfrentando. Ainda precisa melhorar o desempenho defensivo, não é nada, já é o 2º jogo seguido sem sofrer gol. Eu nem sei se devo considerar muito o jogo contra o Racing, tá? Que é um time abaixo, o Racing do Uruguai, abaixo da linha do ruim, né? Ele é péssimo, ele tá abaixo do ruim. Mas enfim, são 2 jogos sem tomar gols. Então é um trabalho onde o Dorival vai encontrando ainda os melhores encaixes, as melhores possibilidades. É um trabalho que está no início. Era o primeiro clássico com o Dorival, então é uma vitória que traz essa confiança. E os próximos 3 jogos do Corinthians, no Brasileiro, eles me parecem jogos acessíveis para pontuar. Eu acho que o Corinthians pode projetar sair desses 3 jogos somando ponto. Ou 1 ou 3. Porque ele vai ter o Atlético Mineiro fora. Verdade, um gramado sintético, um gramado novo da Arena MRV, mas um Atlético que ontem foi inferior ao Cruzeiro praticamente na totalidade do clássico, e um Atlético que foi o único time que perdeu para o Santos no campeonato, conseguiu essa façanha. O Corinthians vai ter Vitória em casa e Grêmio. Vitória e Grêmio fora. Vitória e Grêmio, times que hoje brigam contra o rebaixamento. Então acho que são jogos pontuáveis. Não estou dizendo que o Corinthians vai ganhar os 3. Acho difícil ganhar os 3, porque desses 3, 2 são fora de Itaquera. Mas é possível projetar pontos nesses 3 jogos que vão deixar o Corinthians numa situação mais confortável de tabela na parada que nós vamos ter no meio do ano pro Mundial de Clubes. Antes disso tem o Novo Horizontino, tem o Huracan também na Sul-Americana. Novo Horizontino, o Corinthians já tem a vantagem e deve classificar no meio de semana dentro de casa. E o Santos são 5 pontos em 27. 5! Foram 27 pontos disputados no campeonato, o Santos só tem 5. Hoje, na 9ª rodada, o campeonato tem Santos e Sport rebaixados. Hoje, pode ser que lá na frente algo aconteça, o Santos surpreenda e eu diga aqui, caramba, eu estava errado. Mas a sensação de hoje é que o Sport já caiu, com 2 pontos apenas, e o Santos também. 3 coisas vão precisar acontecer para o Santos não cair. Se você é santista e faz oração, reza toda hora, faz novena, terço, jejum, né, faz trabalhos, seja lá quais forem, 3 coisas você tem que incluir aí, tá? Primeiro, para o Santos não cair, o Neymar voltar bem, não temos garantias disso, temos mais dúvidas do que certezas. 2, os reforços chegarem em qualidade e quantidade na janela do meio do ano. 3, o trabalho do Kleber Xavier engrenar. Essas 3 coisas precisam acontecer para o Santos não voltar para a 2ª divisão. As 3. É difícil, é muito difícil. É difícil o Neymar voltar bem, pelo estágio atual de carreira que ele se encontra, muito difícil. É difícil imaginar que o Santos vai ter dinheiro e força competitiva para ganhar braço de ferro com alguém no mercado na hora de contratar jogador. E o trabalho do Kleber Xavier também é difícil você imaginar que vai engrenar, porque é um cara em início de carreira. E acho até que é possível ver hoje uma pequena evolução no time. Eu consigo enxergar isso. Eu vejo que o Santos evoluiu de alguma forma com o Kleber. Mas ainda insuficiente diante da baixa qualidade do elenco, da inexperiência do Kleber. E aí eu tenho visto o santista dizer, se cair na quinta-feira na Copa do Brasil, eu acho que vai cair. Acho. Posso estar errado. Se tiver, digo aqui, não caiu, classificou, ótimo. Mas acho que vai. Não, se cair quinta tem que mandar o Kleber Xavier embora. Gente, vai trazer quem? O Santos não vai conseguir trazer treinadores de um nível maior de experiência, de bagagem, de currículo do que o Kleber Xavier. O Santos hoje só consegue contratar jogadores dessa prateleira do mercado e eu não estou desmerecendo o Kleber Xavier, não, pelo contrário.
É um cara com 24 anos de comissão técnica ao lado do Tite, participou de 2 Copas do Mundo, integrando a comissão técnica da seleção brasileira, tem um baita conhecimento de futebol, tem um baita conhecimento teórico, isso para mim é indiscutível. Mas ele não é um técnico de primeira prateleira, o Santos não vai conseguir. O Santos sonhou com o Tite, sonhou com o Dorival, sonhou com o Luiz Castro, não consegue. O Santos não é hoje um clube atraente para profissionais desse nível. Então se você ficar nessa de, não, se cair quinta tem que mandar o Kleber Xavier embora, aí você vai trazer quem, gente? A realidade do Santos é muito difícil. É pensando em milagre. Reza bastante, ora bastante, que vai precisar de milagre. E no Clássico Carioca, os desfalques pesaram e acho que explicam um pouco o 0-0. Flamengo não tinha Arrascaeta, poupado, Gerson suspenso, Pulgar no DM. O Botafogo não tinha Savarino, Arthur, que jogou uma partidaça quarta-feira contra o Estudiantes, justamente na semana em que ele faz o melhor jogo dele desde a chegada do Botafogo. Ele fica fora e se machucou e ficou fora do clássico de ontem. A dupla de zaga titular tá fora. O Matheus Martins, que é uma opção de rotação de elenco, muitas vezes até escalado como titular, também tá fora. Então os desfalques, eles pesaram. Ainda assim, o Flamengo fez um primeiro tempo forte, de pressão alta, recuperação de bola no campo do adversário, sufocando o Botafogo, do padrão Felipe Luiz. E o Botafogo fez, principalmente no segundo tempo, um jogo onde ele respirou, igualou e foi criando oportunidades e teve a bola para ganhar o jogo com o Marlon Freitas, que o Rossi pegou, uma bola que poderia ter ido na gaveta, numa grande defesa do goleiro do Flamengo. Então foi um jogo que teve essa alternância, né? O padrão de atuações do Flamengo do Felipe Luiz, ele está conservado. O que o Flamengo fez ontem no primeiro tempo foi o que ele fez contra a LDU. A diferença é que ontem ele enfrentou um adversário muito mais qualificado que a LDU, nem se compara, sim, né? A LDU não dá pro cheiro, comparado com o Botafogo desfalcado, não é nem o Botafogo completo, é o Botafogo desfalcado e é o Botafogo de 25, sem Almada e Luiz Henrique. Nem dá para comparar, não dá nem para brincar com a LDU. É outro nível de adversário que o Flamengo teve pela frente ontem. E além disso, o Flamengo ontem também teve uma dificuldade repetida, né, de fazer esse gol logo cedo, porque a diferença do jogo contra a LDU é que lá saiu um gol aos 9 minutos. Ontem o Flamengo teve vários chutes travados, bloqueados pela defesa do Botafogo e não conseguiu abrir o placar, não conseguiu traduzir aquela pressão dos primeiros 25, 30 minutos de jogo em abertura de placar. E aí quando isso não acontece, o adversário entra no jogo, o adversário respira e começa a jogar. Porque, primeiro, esse adversário tem qualidade, não era um time qualquer que estava do outro lado ontem, era o Botafogo que estava do outro lado. E, segundo, porque fisicamente, óbvio, né, isso aqui é básico, é impossível você manter durante 60, 70 minutos a pressão que o Flamengo faz no início dos jogos. Então essa é uma questão que precisa ser melhor ajustada. Nesse momento em que o Flamengo tiver a dominância territorial empurrando o adversário para trás, essa bola tem que entrar. E ontem ela não entrou, e ontem o Botafogo foi muito feliz travando vários chutes. Quando a bola foi na direção do gol, naquele chute do Luiz Araújo, num erro do Jair, o John faz uma baita defesa. E aí no segundo tempo tem uma queda. Tem uma queda física, o De La Cruz, por exemplo, sai arrebentado, e tem uma queda de qualidade quando o Felipe Luiz precisa usar o banco. O Juninho não entrou bem, o Matheus não entrou bem, entrou Varela depois, o time se desorganizou, até o Felipe fala na coletiva que ficou um negócio meio caótico o segundo tempo, e de fato ficou dos 15 em diante, ficou um segundo tempo caótico, o Flamengo já não conseguia botar a bola no chão e pensar jogadas, o Flamengo tentava acelerar, muito ansioso, muita correria e pouca organização no segundo tempo. E o Botafogo foi tendo oportunidades no segundo tempo de escapadas, de saídas rápidas, e acho que faltou ao Botafogo aquele capricho, aquele refino na tomada de decisão. Às vezes era o Cuiabano esticando demais uma bola, às vezes era o Alan tentando um passe em profundidade antes da hora, quando talvez o melhor fosse parar, pensar, inverter. Era o Juan Seco tomando decisão errada, como naquele contra-ataque do primeiro tempo, 3 contra 1. Era só acertar a enfiada de bola para o Igor Jesus, que fatalmente ele faria o gol, e ele acaba errando. Mas diante do quadro, um trabalho num estágio ainda mais inicial que o do Flamengo, com menos peças que o Flamengo e com desfalques também que o Botafogo tinha ontem, a atuação do Botafogo foi interessante ontem no Maracanã. O Botafogo teve condições de sair com a vitória diante do Flamengo no Maracanã. O Botafogo pegou, fora de casa, nesse Campeonato Brasileiro, os 2 principais elencos do campeonato, do Brasil, Palmeiras e Flamengo.
e se comportou muito bem. Foram 2 empates por 0-0, mas dos 2 empates, principalmente o do Allianz Parque na primeira rodada, o Botafogo teve oportunidades de vencer o jogo, teve condições de voltar para casa com a vitória. Então, no retorno, a boa notícia para o Botafogo é que ele vai enfrentar esses 2 times dentro da casa dele, no tapetinho dele, dentro do Newton Santos. Talvez mais completo, sem tantos desfalques nessas ocasiões, e talvez com reforços que cheguem na janela de meio de ano. A gente sabe que a janela do Botafogo costuma ser muito interessante na virada de semestre. E o trabalho do Paiva, ele começa a apresentar alguns sinais de evolução. O Paiva, aos poucos, parece estar encontrando o time, encontrando a melhor formação. Alguns jogadores vão elevando o seu nível de desempenho. Os meninos da zaga do Botafogo têm ido muito bem. O Jair e o David Ricardo, né? A queda da produção do desempenho com a perda da dupla titular, ela está sendo cada vez menos sentida, cada vez mais estão firmes e seguros os meninos. O Cuiabano tem ido muito bem como ponta pela esquerda, ontem mais uma vez. O Marlon Freitas tem sido decisivo nos passes em profundidade, nos lançamentos, tem sido uma arma muito importante para o Botafogo, ofensivamente falando. Então foi um jogo em que as 2 equipes puderam sonhar com a vitória em alguns momentos. Mas o empate acabou traduzindo um pouco o que foi a dificuldade que cada time teve com seus respectivos desfalques. E é um empate pior para o Flamengo nesse momento, porque o Palmeiras venceu na rodada. O Flamengo era mandante, né? Já começa por aí, o empate é melhor para o Botafogo nesse sentido. O Flamengo viu o Palmeiras virar o jogo, abrir 4 pontos na liderança, e o próximo jogo do Flamengo é justamente contra o Palmeiras, o próximo jogo no Brasileiro, dentro do Allianz Parque no fim de semana que vem. Meio de semana tem o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, é descansar todo mundo. Vale para o Flamengo e para o Botafogo, que vai jogar contra o Capital, lá no Distrito Federal, e já tinha enfiado 4 aqui em casa. Não tem que viajar ninguém, só o Paiva e os caras que vão jogar. Mesma coisa o Flamengo, descansar todo mundo no jogo do Maracanã contra o Botafogo da Paraíba no meio de semana, para o desafio grande que o Flamengo vai ter no Allianz Parque no fim de semana que vem. É isso. O que você pensa? Como é que você viu os 2 clássicos? Dá a tua opinião nos comentários aí. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana, juízo e tchau!